Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão 3 da prova de 2017 de Engenharia Eletrônica, que é do assunto de dispositivos optrônicos. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo, para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então? O dispositivo LDR, Light Dependent Resistor, é um resistor no qual o valor da resistência elétrica em ohms varia com a intensidade luminosa, lux. Suas curvas de respostas e características estão ilustradas a seguir nas figuras 1 e 2. Então a gente tem aqui a figura 1, que retrata exatamente o gráfico da resistência em função da luminosidade, e temos aqui o gráfico 2, que é a curva da resposta espectral do LDR. Considere um circuito no qual um LDR, um LED e uma fonte de tensão DC estão ligados em série. O LED vermelho de 3 milímetros de diâmetro necessita de 12 mA para acender e suportar no máximo 50 mA, a corrente que passa por ele no caso. Despreze a resistência interna do LED. Esse dado aqui é muito importante. Sendo assim, faça o que se pede. Letra A. Desenhe o circuito elétrico proposto indicando a polarização dos componentes. Bom, então vamos lá, né? Vamos partir direto aqui para o que ele disse. Ele tem um circuito sério aqui, com uma fonte de tensão DC, né? Ou seja, uma fonte de tensão contínua. Então, o nosso circuito é esse carinha aqui, ó. Esse aqui é o nosso resistor LDR, né? Que ele fala que tem resistência R de LDR. Isso aqui é uma fonte de tensão que ele fala que é E. E temos aqui agora o nosso LED. Tá ok? Então tá aqui o nosso LED. E aqui a gente tem uma corrente circulando com ele. Por ele, no caso. Por eles, né? Tá? Então tá aí. Esse aqui é o circuito que ele está falando aqui nesse trecho daqui, ó. Ele fala que a corrente mínima para poder acender o LED é I mínimo é igual a 12 mA. E o I máximo é igual a 50 mA. Beleza? É o que ele diz aí no problema. Aí na letra B ele fala o seguinte: supondo uma iluminação de 500 lux, equivalente à iluminação de uma lâmpada fluorescente, determine as tensões mínima e máxima da fonte de tensão E do circuito proposto no item A, de modo que o LED acenda, mas não queime. Então o que é que a gente tem, pessoal? A gente tem aqui o intervalo, onde o nosso LED, né, ele suporta a corrente de 12 até 50. Então, para poder fazer com que esse LED acenda e não apague, a gente precisa de uma corrente de no mínimo 12 e de no máximo 50. Não pode ser menos de 12, não pode ser mais que 50. Se for menos que 12, ele não acende. Se for mais que 50, ele queima. Beleza, pessoal? Só que ele fala aqui o seguinte: ele quer, nessa letra B aqui, ele quer o valor de E mínimo e E máximo para o quê? Para uma iluminação de 500 lux. Então o que é que a gente vai fazer aqui?
A partir do gráfico que ele deu aqui, a gente vai descobrir exatamente o valor dessa resistência, né? Que a gente tem a resistência em função aí da luminosidade. Então, para 500 lux, a gente vai ter uma resistência de quanto? Do LDR. Aí vamos olhar para o gráfico aqui. A gente pegando mais ou menos 500. Perceba que esse gráfico aqui está em escala logarítmica, né? Então aqui de 100 para 1000, né? 500 está entre 100 e 1000, né? Percebam que ele vai mudando, né? De 100 em 100, quando chega de 100 para 1000. Quando ele está aqui de 0,1 até 1, é de 0,1 em 0,1. De 1 para 10, é de 1 em 1. De 100 para 1000, é de 100 em 100. Então seria mais ou menos aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500. Seria mais ou menos aqui, ó. Perfeito? Esse valor aqui é aproximadamente 2, né? Se a gente for olhar aqui pelo gráfico, ele está só um pouquinho acima de 1. E nessa vertical também, como a gente está em escala logarítmica, ele vai de 1 em 1 também, quando vai no intervalo de 1 a 10. Tá? Lembrando que essa unidade está em quiloohms, tá, pessoal? Então a resistência vai ser 2, aproximadamente igual a 2 quiloohms, tá? Então tá aí a nossa resistência aí. E agora a gente vai calcular a partir do circuito da letra A qual é a tensão mínima e a máxima. Vamos fazer isso agora. Aplicando a lei de Ohm aqui, a gente tem que o nosso E. Ele diz aqui que a gente precisa desprezar a resistência, né, interna do LED. Se a gente despreza a resistência interna do LED, ele vira aí um curto-circuito, né? Quando ele está polarizado diretamente, ele vira um curto-circuito, tá? E vai ficar somente a fonte de tensão e a resistência do LDR. Nesse caso, a gente aplica a lei de Ohm diretamente. E é igual a R do LDR vezes a corrente aí que está passando, tá ok? Então, para poder a gente calcular o nosso E mínimo, né? O nosso E mínimo vai ser igual à resistência do LDR, que é 2K, vezes a corrente mínima. Nesse caso, a corrente mínima aqui é de 12 mA, então vai ficar 12 mil. E aí, o nosso K aqui corta com 1000, né, que é 10 a terceira e 10 a menos 3. E aí vai ficar 24 volts aí como tensão mínima. A nossa agora tensão máxima vai ser igual a 2K vezes 50, né? Tá aqui 50 mil. Mais uma vez a gente corta o K com 1000 e aí a gente vai ficar com a tensão. Na verdade esses valores são aproximados, tá? Vai ficar com a tensão de aproximadamente 100 volts aqui para máxima e 24 para mínima. Beleza? Então as tensões mínima e máxima são 24 e 100 volts. Tranquilo, pessoal? Beleza. Vamos agora para o item C, o nosso último item, né? Nosso item C aí é o último item. No item C, bom, deixa eu ler só em cima aqui, né? A figura 2 mostra o comprimento, em comprimento de onda, a resposta relativa do LDR em função da luz incidente, né? A luz está incidindo nele. E aí o nosso LDR ele está dando uma resposta, né? Uma resposta relativa a essa luminosidade. Com base na figura 2, indique a região do... Aí vamos lá. Ele quer a região do ultravioleta, da luz visível, do infravermelho próximo, do infravermelho médio e do infravermelho fundo. Beleza? Ele fala aqui que se a região pretendida não for possível de ser identificada, na figura 2 indique onde ela poderia estar, à direita ou à esquerda do eixo X, com o respectivo intervalo em nanômetros. Tá? Lembrando que essa unidade aqui, ó, esse comprimento de onda, é de nanômetros. E essa resposta relativa aqui é dada em percentual. Tá? Bom, então vamos lá, né? Vamos colocar aqui, né?
primeiramente, a nossa região de ultravioleta. Nossa região aqui de ultravioleta. Bom, para quem não sabe, né, é um pouco complicado assim a gente olhando, lembrar, né, desses intervalos. Né? Mas para quem estudou a parte de comunicações ópticas, né, na graduação, né, com certeza trabalha com esse tipo de coisa aqui, né, que é o espectro luminoso. A gente acaba estudando um pouco isso, né, no início dos estudos aí dessa parte de comunicações ópticas, ou na parte também de dispositivos optrônicos, né, dispositivos eletrônicos também, mas esse caso aqui especificamente dispositivos optrônicos, né, dentro da parte de dispositivos eletrônicos, que são aqueles dispositivos que funcionam por meio da luminosidade, né, como é o caso do LDR. Vamos lá. Essa ultravioleta aqui, ela tem um intervalo, ou seja, a região dela fica entre 10 nanômetros e 400 nanômetros. Se a gente for perceber aqui no gráfico, né, seria mais ou menos essa região aqui, ó. Subindo aqui, seria mais ou menos essa região aqui. Tá ok? Pegando essa parte amarela aí. Claro, né? Pegando relativo à parte do gráfico aí. Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor. Porque senão vocês vão pensar que é tudo aqui. Mas é só esse pedaço aqui. Pronto. Agora ficou melhor. Beleza. Isso aqui é ultravioleta. Agora a gente vai para o do visível, né? Então, a luz visível vai ficar em que intervalo? Vai ficar entre 400 nanômetros e 750. 400 nanômetros e 750 nanômetros. Isso aqui é uma aproximação, tá, pessoal? Pode ser 400 e alguma coisa, para 400 e pouco, tá? Mas não muda muito não. Então vamos lá. Aqui no gráfico vai ficar dessa forma aqui, ó, de 400 até 750, né? Deixa eu só... Eu acabei pegando outra parte aqui no desenho. Agora sim. Vou desenhar de azul agora, de 400 até 750. Vai ser mais ou menos por aqui, ó. Esse aqui é o espectro de luz visível. Pegando aí a parte do gráfico, certo? Beleza, pessoal? Tá, esse aqui foi o visível. Agora vamos para o infravermelho próximo. Né, que é a letra C aqui, né? Infravermelho próximo. Então, o infra. Vermelho. Próximo. Vai ser a região de 750 nanômetros e 140 nanômetros, né? 750 nanômetros até mais ou menos 1400 nanômetros. Isso aqui é o comprimento de onda. Eu estou sempre retratando, pessoal, em relação ao comprimento de onda, tá? Então seria isso aqui, ó. 750. Vai pegar isso tudo aqui do gráfico, né? Vai pegar essa região toda aqui do gráfico. Beleza? Só que aqui só tem até 920, né? Aqui, vocês veem aqui, só tem até 920, mas ele vai passar, tá? Ele vai passar. Isso aqui é o infravermelho próximo, né? Infravermelho próximo. Agora vamos para o infravermelho médio. Não tem como a gente especificar aqui no gráfico, né? Mas o infravermelho médio é a região que compreende 300 nanômetros, perdão, 3.000 nanômetros e 8.000 nanômetros, certo? Eu vou só colocar o intervalo aqui, né? Mas perceba que a partir dessa expressão daqui, ó,
que ele colocou dessa observação, a gente pode colocar o infravermelho médio e o infravermelho profundo, dizendo a ele que ele está bem mais à direita aí do gráfico do eixo X, tá? Deixa eu só apagar aqui para poder colocar esses intervalos aí que faltam, tá? Bom, então a gente tá aí o infravermelho médio que estava faltando, né? E agora o infravermelho profundo, que é o último aí que ele está pedindo, que é de 15.000 nanômetros a 1 milhão de nanômetros, certo? É muita coisa, né, pessoal? Bom, é isso, né? Então tá aí os intervalos aí que ele pediu, tá ok? A gente não vai ficar decorando essas coisas todas, tá, pessoal? Às vezes é complicado. Se a gente não lembrar de valor, a gente tem que estipular de acordo com o gráfico e de acordo com o que a gente lembra, né? Mais ou menos. Ele fala aqui na observação, né? Se a região não for possível de se identificar, indique onde ela poderia estar, à direita ou à esquerda do eixo X, com o respectivo intervalo. Você poderia dizer que essas duas aqui estão à direita do eixo X, tá? Às vezes dizer o intervalo não é tão trivial. Mas tá aí os intervalos aí do que ele está pedindo no nosso item C, beleza? Então tá, vamos só recapitular o que a gente fez aqui. Essa questão aqui é uma questão bem tranquila, né, da parte de dispositivos optrônicos. E a gente está trabalhando com um dispositivo aqui, o LDR, né? Falou aqui no problema, o LDR. E aí, na nossa letra A, ele está pedindo para desenhar um circuito proposto, que foi mencionado aqui no texto, né? Então, um circuito em série, que foi colocado aqui, ó, dessa forma. Circuito em série. Considerando aí a resistência interna do LED desprezível, a gente consegue calcular aí o que ele está pedindo já automaticamente na letra B, que são os valores da tensão mínima e máxima para um resistor que tem uma luminosidade de 500 lux aí. E a partir do gráfico a gente já consegue determinar qual é esse valor, certo? E aí, por último, ele está pedindo aí para a gente separar qual é a região aí espectral que traz aí a questão dos raios ultravioletas, o infravermelho próximo, a luz visível, enfim. Pedi para a gente traçar isso. Eu acho que na época ficou meio complicado até das pessoas separarem bem aí o espectro aí da luminosidade, né? Da luz visível. Né? Principalmente que ele fica aí num range muito grande. E agora fica difícil dizer com certa certeza quem realmente não lembra exatamente dos intervalos como é ensinado aí nos cursos da graduação, beleza? Então é isso, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês aí, uma questão bem tranquila, beleza? Valeu!